capítulo 3, nós vamos entrar no item 4, que é porque há ricos e pobres, tá? Então, duas posições a gente vai tentar ver hoje, talvez só vá dar tempo de ver uma, que é a posição neoclássica e a posição marxista. Vocês vão ver que são aí posições bastante distintas, né? Duas visões de mundo, né? E que aí fazem parte, evidentemente, do repertório das ciências econômicas, embora as duas pensem de forma diferente e emitam diagnósticos diferentes, até porque as visões de mundo são distintas, como a gente vai ver, certo? Antes disso, fazendo sempre aquela retrospectiva de ontem, né, pessoal? A gente só falou de como se mede a renda das pessoas. Eu, ouvindo e assistindo ao vídeo de ontem, eu cometi uma gafe, desculpem, na realidade, as pessoas que têm mais renda, elas tendem, né, de fato, a esconder aí parte dessas rendas, mas não é todo mundo, e nem isso é falta de inteligência, né? Algumas pessoas que acham que é falta de inteligência, né? Aí, para um pesquisador do IBGE dizer toda a sua renda, mas não são todas as pessoas que fazem isso, né, pessoal? Né, pessoal? Mas aí, por exemplo, lá no, quando vai para o imposto de renda, aí certamente essas pessoas têm muito pouca margem de manobra, né? Tem que, de fato, aí, como o imposto de renda tem acesso às fontes pagadoras, sobretudo agora, né? Mais do que antes, está tudo aí em forma digital, então as pessoas quedam aí a, de fato, informar veridicamente, né, o que recebeu durante o ano, porque senão vai dar problema, né, cai na malha fina, é um problemão danado, né. De fato, as pessoas pobres elas tendem a esconder aí as suas rendas minúsculas, como a gente falou, por causa que é um atestado nesse modo de produção capitalista, né, de sucesso ou insucesso, um nível de renda aí que as pessoas alcançam. Ok, falamos também, né, pessoal, das medidas de concentração de renda, temos o índice de Gini. Hoje em dia tem outras formas, né, que não é propriamente a renda, mas o nível geral da população, que é o IDH, que é um indicador que é muito utilizado e é muito preciso em analisar o nível aí de qualidade de vida de um determinado país, né, de uma determinada sociedade. Temos, a gente falou, o índice de Gini, aí sim, ele é preciso em calcular a concentração de renda num determinado tempo, por exemplo, período de um ano de um país, né? E temos aí a renda per capita, que é mais impreciso, mas é um índice também, que ele é um índice que é poderoso para medir, por exemplo, a riqueza de um país, que pega toda a renda do país, divide aí pelo número de habitantes. Então a gente tem uma renda per capita, né? Essa renda per capita pode estar muito concentrada, como no caso do brasileiro, como a gente salientou para vocês, ou pode estar aí, ter uma melhor distribuição, sobretudo lá pelos países da Escandinávia, europeia, né? Falamos também das teorias do desenvolvimento e repartição da renda, que é um mito atribuir ao desenvolvimento econômico, ou melhor, para utilizar um termo do Celso Furtado, um crescimento econômico. Celso Furtado ele distinguia crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Para Celso Furtado, só haveria desenvolvimento econômico se esse crescimento econômico fosse favorável a todas as classes sociais. Quando ele se dá de uma forma concentrada, então não houve desenvolvimento econômico. O que houve, nas palavras de Celso Furtado, foi apenas um crescimento econômico. Então, nem sempre esse crescimento econômico ele é aliado de uma distribuição de renda, como vimos, né? Vimos até a teoria do bolo, que o Delfim Neto ele propagava muito na época da ditadura civil-militar no Brasil, né? Precisava primeiro crescer o bolo para depois dividir, né? De fato, isso aí foi uma mera ilusão. A teoria aí tem quase 40, aliás, quase 50 anos. Esse bolo cresceu e nunca foi dividido de uma forma aqui minimamente equitativa no Brasil, né? Minimamente menos injusta, melhor dizendo. Pois muito bem, hoje a gente vai tratar com vocês porque que há ricos e pobres. Quando a gente está em sala de aula o momento é muito mais rico do que esse, evidentemente, como várias vezes a gente já salientou, aí a gente faz uma bela discussão, eu faço um quadro na mesa, um razonete, divido em duas colunas e vou perguntando aos colegas, aqueles que querem se manifestar, evidentemente, de uma forma voluntária, por que há ricos e pobres, tem explicações de toda ordem, né? Porque Deus quer,
porque trabalhou mais, porque há de fato aí uma exploração de uns sobre os outros. Aí eu vou enquadrando nas posições neoclássica e marxista, à medida que eu vou colhendo as respostas, né? Evidentemente que a gente não pode dizer que uma dessas visões vai estar certa, outra vai estar errada, né? Porque aí é fazer aí o maniqueísmo, né? Que chama, né, pessoal? Tender a um dos lados, né? Mas existem essas duas aí são teorias bastante fortes. Os economistas procuram responder esta pergunta, por que há ricos e pobres, de modos diferentes, divididos em dois campos distintos, como a gente falou para vocês, né? Dado uma sociedade capitalista, os homens são possuidores, segundo os economistas marginalistas ou neoclássicos como queira, de fatores de produção, podendo ser esse fator capital, máquinas, equipamentos, instalações, etc., terra, recursos naturais e ou trabalho, que é a venda da força de trabalho. Repetindo, os homens são possuidores de fatores de produção, que pode ser distribuído como capital, máquinas e equipamentos, terra, recursos naturais ou trabalho, que é força de trabalho, né? Então, cada um vai dar a sua contribuição à produção de acordo com a sua posição que está aqui enquanto representante desses fatores de produção. Vai ter uns que vai entrar com capital, os detentores aí das máquinas, equipamentos, instalações, etc. Outros, né, os terras com os recursos naturais, os camponeses, ou o trabalho, que é aí a força de trabalho. Cada um vai ser remunerado de acordo com a sua contribuição para essa produção total, né? Ou seja, os trabalhadores vão ter o seu justo pagamento pelo que eles compuseram para a produção social geral. Os donos do capital também, e lá o pessoal que são os donos da terra também. Então aí os fatores de produção são distribuídos justamente de acordo com a contribuição de cada um para a produção social. Os homens cedem seu fator de produção, trabalho, recursos naturais, etc., para os empresários que utilizam na produção de bens ou serviços. E em troca, os empresários remuneram esses fatores de produção na forma de juros ou dividendos, no caso para os banqueiros, né, pessoal? Aí, os capitalistas rentistas, os banqueiros, renda da terra para os donos da terra e os salários